Deus de amor, de paz, de misericórdia infinita, nosso Pai amantíssimo, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na noite de hoje, na nossa casinha de servir, nos melhorando e estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que os ensinamentos do nosso querido irmão maior possam calar fundo nos nossos corações, auxiliando a nossa caminhada de evolução e de progresso. Que saibamos aproveitar as oportunidades do nosso dia a dia e cada vez mais nos burilar, trazendo para o nosso coração todo amor para distribuir com o nosso próximo, aquele amor tolerante, indulgente, fazendo com que a gente consiga viver em harmonia e ter paz nos nossos corações. Que Jesus abençoe os nossos melhores propósitos no bem, hoje e sempre, com a graça de Deus e de Jesus. Boa noite a todos. É com muita alegria nos nossos corações que a gente recebe o nosso companheiro de doutrina, o orador da noite hoje, o orador espírita, o Paulo Schiff, que é da Sociedade Espírita Casa do Caminho. E o tema da palestra é Fazer o Bem. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para ele desenvolver o tema da noite. Boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês no Grupo Espírita União Fraterna, e vamos pedir aos mentores desse Grupo Espírita que eles nos orientem para que as palavras e as ações ditas e realizadas aqui hoje sejam as necessárias e que elas sejam recebidas como elas devem ser recebidas. Como espíritas, nós sabemos que nós temos duas linhas de evolução. Uma no conhecimento, então a gente procura estudar, e outra no amor, então a gente procura desenvolver a nossa capacidade de amar. Tem um livro do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um grande escritor brasileiro que acertou a mão quando escreveu para as crianças. Ele era um escritor para adultos, mas ele acertou a mão mesmo quando ele escreveu para as crianças. Ele escreveu uma série de livros que começa com O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Num dos livros do Monteiro Lobato para crianças tem uma cena que deve fazer a gente pensar ao longo da nossa vida toda. Um dos personagens é uma boneca de pano, a Emília, que é falante, que tem vida, e quem faz a pergunta para ela é uma formiga, falante também, no livro. As formigas, elas vivem numa comunidade onde todas trabalham. Tem aquela fábula, que a formiga trabalha no verão enquanto a cigarra canta, e no inverno elas têm a comida armazenada no formigueiro, Todas são operárias, todas são iguais, menos a rainha, que é a que comanda o formigueiro. E a formiga, vivendo numa comunidade que todas são iguais, ela pergunta assim para a boneca, ela fala assim: eu não consigo entender como é que um ser humano pode ser feliz vendo tanta infelicidade à volta dele. E essa é uma pergunta muito difícil para a gente responder, mesmo para nós que estudamos a doutrina espírita, A gente até pode entender que as pessoas que estão sofrendo, elas têm débitos que elas vieram resgatar nessa vida, A minha filha, eu tenho uma filha de 26 anos, que elas falam assim: pai, o espiritismo é muito conformista, porque explica, ela é ativista, ela vai para a favela
a comunidade, né? Construir casa em mutirão, não aceita a diferença social, né? A miséria. Ela fala: o espiritismo é muito comodista, né? Porque explica, a pessoa na outra encarnação ela foi ruim, ela roubou, ela matou, ela fez os outros sofrerem, agora ela está sofrendo. Mas é porque ela ainda não estudou a doutrina espírita. Na verdade, a gente até entende que as pessoas estão sofrendo, mas a nossa obrigação, como a gente evolui no amor, a nossa obrigação sempre vai ser, o nosso movimento sempre vai ser o de fazer o que está ao nosso alcance para atenuar os sofrimentos daquelas pessoas. Então, a doutrina espírita não tem nada de comodista. Ela leva a gente a um movimento para atenuar, sempre que possível, o sofrimento das outras pessoas. A formiga pergunta para a boneca, e muitas vezes cada um de nós já se perguntou isso, não é? Como é que eu posso ser feliz vendo tanta infelicidade à minha volta? Aqui no Brasil, nessa década, nesse século, né? Isso parece que ficou mais agudo. Cada um de nós, no caminho até aqui, passou por gente mexendo no lixo para buscar comida, por gente dormindo embaixo de marquise, por gente completamente alterada da realidade, gritando com quem não conhece, gritando com o automóvel que passa, né? Todos nós hoje vimos essas três cenas, e a gente vê essas cenas todos os dias, e são pessoas que estão infelizes, né? A formiga pergunta isso: como é que você pode ser feliz vendo tanta infelicidade à tua volta? Nós sabemos que o nosso nível de evolução aqui nesse planeta é de expiações e provas, né? Então, o sofrimento faz parte da nossa rotina, porque nós temos dívidas, nós temos débitos, a gente precisa se aperfeiçoar e levar o nosso planeta para um grau mais alto, que seria um planeta de regeneração. Aqui o mal ainda predomina, a gente convive muito com o mal, com a crueldade, com a guerra, né? A gente com a ambição, com o orgulho, com o egoísmo, com o ódio, né? Cada vez mais, hoje tem o discurso do ódio, né, nas redes sociais. Então, essa pergunta me acompanhou durante a minha vida. Como é que a gente pode ser feliz vendo tanta infelicidade à minha volta? Eu era pequeno, li o livro, fiquei pensando nisso, e passou o tempo, né? E eu sempre pensei, como é que pode ser feliz com tanta infelicidade à minha volta? Depois de um tempo, eu comecei a perceber que algumas pessoas lutam para diminuir o sofrimento dos outros, né? Aqui, certamente, a gente tem exemplos de pessoas que fazem isso, né? Que lutam para diminuir o sofrimento dos outros. No centro espírita que eu fiz a minha formação, de onde eu sou, a Casa do Caminho, tem uma presidente, a Nete, que é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Você conhece a Nete? A Nete? Que, se você vê o WhatsApp das pessoas, de férias, dormindo, ocupado, né? A gente sempre vê isso. O da Nete é assim: como posso ajudar? Ela tem esse espírito, né? De fazer o bem, de ajudar. E aqui eu tenho certeza que tem muitas pessoas que fazem isso, que tem essa noção. O Espiritismo leva a gente para essa noção. Eu lembro que quando eu devia ter 15, 20 anos, eu comecei a prestar atenção Madre Teresa de Calcutá, né, que a gente chamava, que dedicou a vida dela a ir em lugares onde tinha muito sofrimento para tentar diminuir esse sofrimento. E foi a primeira vez que eu consegui responder para mim a pergunta da formiga, né? Talvez o caminho seja o adotado pela Madre Teresa de Calcutá.
fazer o bem, diminuir, reduzir o sofrimento dos outros, né? Tem um livro que eu li aos 20 anos, aos 40 anos, aos 60 anos e pretendo ler aos 80 se eu chegar lá, que é do escritor que eu acho até que é ateu, com certeza não é espírita, que é um pensador da escola de Frankfurt, chamado Erich Fromm, alemão. O livro chama A Arte de Amar. O que o Erich Fromm fala na Arte de Amar? E ele não é espírita, ele não é católico, não é cristão, eu acho que é ateu. Ele fala que toda angústia do ser humano vem da consciência da individualidade, da separação da natureza. O ser humano, ele tem consciência da própria individualidade, né? Ele pensa, ele imagina o abstrato. Nós temos 3 corpos individualizados, né? A gente aprende: um corpo de matéria densa, que é esse, um corpo de matéria etérea, que é o perispírito, e um corpo espiritual, o princípio inteligente, né? Então, existe matéria densa no universo todo, uma porção limitada dessa matéria densa é o nosso corpo. Existe a matéria mais etérea, fluido cósmico universal mais etéreo, muito mais sutil, e uma parte desse fluido é o nosso perispírito. E existe o espírito com E minúsculo, né, que o Kardec fala, o princípio inteligente no universo, e uma parte individualizada é o nosso espírito com E maiúsculo. E a gente tem consciência disso, né? Mesmo o índio, mesmo o homem da caverna, né? Mesmo o ateu, eles têm consciência da individualidade, da separação da natureza. E o Erich Fromm, ele estuda as maneiras como a gente reage para tentar ser feliz, né? Para vencer essa coisa de como pode ser feliz com tanta infelicidade à volta. Então ele aborda os ritos orgíacos, né? O Santo Daime, por exemplo, né? As pessoas se drogam, vão para um estado alterado de consciência. No estado alterado de consciência, você deixa de sentir a separação, você se sente totalmente integrado na natureza. A endorfina do esporte também faz isso, né? A gente fica totalmente integrado na natureza. O sentimento de separação some e aí a nossa angústia também some. Qual é o problema? É que isso acaba e aí a angústia volta. Então não é uma solução satisfatória. Assim como a entrega ao sexo, né? Muita gente vive para sexo. Na hora da fusão com outra pessoa ou com outras pessoas, o sentimento da separação também some. Você está fundido, né? Você está integrado com outra pessoa ou com outras pessoas. O sentimento de separação some, mas o momento da fusão corporal, da integração some, acaba e a angústia volta. Então também não é uma resposta satisfatória para o problema da separação, da infelicidade. O Roberto Carlos, cantor, ele fala disso. Ele tem uma frase dele que eu acho engraçada, que é assim: a melhor coisa do mundo é sexo com amor, e a segunda melhor coisa do mundo é sexo sem amor, diz o Roberto Carlos. Então ele está falando dessa fusão corporal que some o nosso sentimento de separação e some a nossa angústia também, só que acaba e a angústia volta. Tem uma forma que é muito característica do adolescente, que é a conformidade com o grupo. Tem uma hora na vida do adolescente, 13, 14 anos, se o menino ou a menina, que tem que ter, a bermuda tem que ser igual de todo mundo, o boné tem que ser igual a todo mundo, o tênis tem que ser igual a todo mundo, a mochila, a camiseta, tem que ser tudo igual, né? Todo mundo que já teve filho já sentiu isso, né? Então, como é que o adolescente está se integrando ali? Ele está em conformidade com o grupo. O sentimento de separação some
e essa angústia também some. Só que também é uma fusão temporária, porque aí volta para casa, vai ter que vestir o pijama, ou vai ter que vestir o uniforme da escola, alguma coisa diferente, e essa integração some. Como adulto, a gente tem isso também, né? O torcedor de futebol, né? Ele se sente integrado num grupo, fica valente, briga, xinga, né? Aquele sentimento de separação também some, mas volta depois essa angústia na hora que acabou o jogo, foi para casa, acabou a briga, voltou para casa, também some essa conformidade com o grupo. Então Erich Fromm estuda todas as respostas e ele diz assim: a única resposta válida para a gente superar essa angústia do sentimento de separação, da consciência da nossa própria individualidade, é a gente estabelecer uma ponte com o resto da humanidade, com todos os seres humanos, pelo amor. Ele fala, é a única maneira. Realmente, a pessoa que ama todos os seres humanos, e é exatamente o que Jesus Cristo pregou, é o que a gente acredita. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, todos os próximos, como a ti mesmo. O Erich Fromm, ateu, chega na mesma conclusão do Cristo. A resposta para a nossa insatisfação, para a nossa angústia, para a nossa infelicidade, é estabelecer uma ponte com o resto da humanidade, ou seja, com todos os outros seres humanos, pelo amor. A essência do Arte de Amar é essa. Aí ele aborda todos os amores: amor de pai e mãe pelo filho, amor por irmão, o amor erótico, o amor do casal. Mas a essência é essa: estabelecer uma ponte com o resto da humanidade pelo amor. E quando a gente estabelece uma ponte com o resto da humanidade pelo amor, a gente é levado a fazer o quê? O bem. O bem, O Cristo responde isso, Como é que põe em prática esse mandamento? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faz para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. É o que ele responde para pôr em prática, O que a gente gosta de receber? O bem. O que a gente tem a obrigação de fazer quando a gente ama a humanidade toda? O bem em todos os momentos. A gente acorda fazendo bem, vive durante o dia fazendo bem e vai terminar dormindo, fazendo bem, desejando bem na oração para todos os outros seres humanos. Então, fazer o bem é a essência da nossa vida, é a essência do nosso conhecimento, é o caminho que o estudo espírita nos mostra. Aí eu vou comentar com vocês duas histórias. Vou comentar duas histórias que são muito interessantes, de aspectos diferentes de fazer o bem. No livro Ação e Reação, daquela série do André Luiz, que começa com o Nosso Lar, nos livros do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, ele vai contando experiências que ele vai tendo no mundo espiritual, ele vai aprendendo a lidar com as situações, a trabalhar, sempre orientado por um mentor. E nesse livro, ele está numa colônia espiritual encravada na treva mesmo, lá num lugar muito pesado, de energia muito ruim, de muita crueldade, mas protegido, um lugar protegido desses espíritos da vingança, da crueldade, da revolta. É uma colônia de tratamento. E o mentor dele, ele observa que o mentor, chama Silas, ele trabalha muito nessa colônia espiritual, trabalha o tempo todo, e de repente, quando ele tem 10 minutos de folga, ele vai para uma maternidade para evitar que uma mulher faça uma cesariana, porque ele sabe que ela precisa ter 4 filhos, e na primeira metade do século passado, se faz a cesariana, provavelmente não vai ter mais nenhum filho. Então ele vai lá acudir.
Aí ele volta para trabalhar, ele tem mais 5 minutos de folga, ele vai voando para um lugar onde tem uma mulher que está desesperada e vai tomar veneno, vai se suicidar. Ele dá um jeito de derrubar o copo de veneno, adormecer a mulher, dar um passe e conversar com o espírito dela quando ela dorme, para tentar convencer que ela não pratique o suicídio, e tem sucesso. Então o André Luiz, ele fica muito impressionado, ele fala: esse cara trabalha o tempo todo aqui no plano espiritual, e quando ele tem qualquer momento de folga, ele vai o quê? Correr para fazer o bem para os outros, né? E aí ele pergunta para o cara: por que a tua vida é assim aqui? Eu não vejo você relaxar, você está ou trabalhando ou fazendo bem. E aí o Silas fala para ele assim: na minha última encarnação eu fui um médico, né? Eu tinha um diploma de médico no Brasil, e não consegui exercer o meu diploma de médico, fazer o bem, curar as pessoas. Por quê? Meu pai era muito rico e eu fiquei preocupado dele, velho, ele dilapidar a fortuna e não sobrar, eu não herdar a fortuna. Com mais de 60 anos, ele casou com uma moça de 25, e aí eu fiquei super apavorado, né? Vou ter que dividir a fortuna do meu pai com essa moça. Eu dei um jeito de aproximar essa moça do antigo namorado dela, que era primo dela. Rolou entre os dois, eu levei meu pai para ver, foi horrível, ela acabou morrendo, meu pai morreu logo depois, né, de tristeza, e eu morri logo depois também. Então eu fiz isso tudo e ainda por cima não aproveitei a herança. Qual é a consciência que eu tenho hoje? Por que eu faço bem desse jeito assim? Porque eu sei que na minha próxima encarnação eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar que as pessoas façam o bem para mim. Se eu for sozinho tentar a vencer as minhas provas, as minhas expiações de novo, eu tenho certeza que eu vou fracassar como eu fracassei na minha encarnação anterior. Então eu planto, eu faço uma sementeira do bem agora, para colher esse bem depois que eu encarnar. Aí você pensa num negócio desse, você fala assim: mas é egoísta isso, não é? É egoísta ou não é? É egoísta, né? Eu vou plantar o bem, eu vou fazer o bem para receber depois. Não é que é egoísta, é interesseiro, não é? É interesseiro. Eu vou fazer o bem porque eu preciso receber o bem depois. Tem esse lado, né? O copo meio vazio, a gente olha, o sujeito está fazendo bem, mas ele é interesseiro, né? Porque ele quer receber o bem depois, ele está plantando bem. Mas tem o lado meio cheio do copo também, a humildade de saber que vai precisar da ajuda dos outros, ou seja, que não é autossuficiente, e que a essência da vida é essa: fazer o bem para os outros e os outros fazerem o bem para a gente. Essa é a essência da vida, fazer o bem, né? Então, à primeira vista é interesseiro, mas na verdade não é interesseiro, é uma compreensão profunda da essência da vida: fazer o bem, amar todos os outros seres humanos e ser amado pelos outros seres humanos, embora não seja, a gente não deva ter essa expectativa, né? Pode ser que a gente faça o bem e receba em troca a ingratidão. Tudo bem, fez o bem, né? De repente vai ter, normalmente vai ter a ajuda que vai precisar, provavelmente na próxima encarnação do Silas, nos momentos em que ele estiver fraquejando, ele vai ter ajuda. Todo mundo aqui já passou por isso, né? A gente tem uma ajuda ou material ou que vem espiritual nos momentos mais difíceis da vida da gente, né? E isso o Silas está plantando. Essa é uma história que eu acho muito interessante de fazer o bem. A outra é de um livro que eu já comentei com vocês aqui numa outra palestra, que é também psicografado pelo Chico Xavier, só que é do Espírito Emmanuel, que há 2000 anos. É um senador romano que, quando ele é jovem, ele tem pesadelos que ele cegava outras pessoas numa vida anterior com brasas, cegava os inimigos políticos. Ele era poderoso e cegava
com brasas os outros, né, os inimigos políticos. Quando ele é jovem, ele tem esse tipo de pesadelo, então ele tem isso assombrando ele pela vida. Ele fala, numa vida anterior, os primeiros cristãos, inclusive, acreditavam na reencarnação, né? Depois que a Igreja Católica tirou isso da pauta. Aí, ele tem uma filha de 10 anos que tem uma doença incurável e os médicos recomendam que ele vá para a Judéia com ela, por causa da mudança de clima. Então ele leva a filha para a Judéia, a filha melhora, mas depois piora. E é na época que vivia o Cristo. E ele era mais poderoso que o governador romano da Judéia. Ele era um senador de Roma, né? Ele estava em viagem na Judéia, mas ele era um senador. Então o governador era o Pôncio Pilatos. Ele era mais poderoso que o Pôncio Pilatos, um romano orgulhoso, né? Aí tem uma hora que a filha piora muito e ele, desesperado, o que você quer, minha filha? Quer que eu mande buscar uma amiga em Roma? Quer um brinquedo? Quer um cavalo? Quer um bicho? E a filha, que tinha ouvido falar de Jesus, fala, eu quero um profeta, o profeta de Nazaré, ela fala. Aí ele, romano, o Cristo era um vassalo, né? Era um judeu. A Judéia era dominada pelos romanos, mas ele sai para pensar no que vai fazer. O Cristo se apresenta para ele e pergunta se ele quer que a filha seja curada. Ele fala que sim, e o Cristo fala, vai, a tua filha está curada, só que você vai precisar de humildade. Essa águia de Roma vai ser poeira daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, e você pode ser humilde agora, nesse momento, ou então daqui a 1 milênio, 2 milênios, a escolha é tua. Como é a nossa escolha mesmo, né? A gente vai evoluir agora, ou daqui a 1 milênio, 2 milênios, 500 anos, né? Ele volta para casa, a filha está curada, mas ele acha que foi esse judeu que curou, né? Foram os médicos, foi o clima, não tem nada a ver esse judeu. E a filha vira uma mulher muito bonita, casa, quando na volta para Roma, casa com um romano poderoso, também muito bonito, que é um corrupto, não tem a vida boa, traía ela com outras mulheres, tinha muitas mulheres apaixonadas por ele. E uma dessas mulheres coloca uma empregada na casa deles e essa empregada coloca veneno na comida dela. E o efeito do veneno é ela ficar cega. A filha dele, linda, fica cega. Ele é convocado por Roma para voltar para a Judéia, porque os judeus estão rebelados contra os romanos. E como ele morou lá, ele conhece muito bem, ele já velho, para ele dar uma orientação para o exército romano. Ele volta e ele é capturado e ele é cegado com brasas. Então a filha fica cega, ele fica cego, e ele, jovem, sonhava que na encarnação anterior ele cegava os outros, né? Supliciava os outros. Aí, no final da vida dele, ele está com a filha cega, ele cega, é a desgraça completa. Ele está em Pompeia quando tem a erupção do vulcão, mas algumas semanas antes tem essa reflexão dele sobre fazer o bem, que eu acho muito impressionante, porque ele fala para a filha assim: eu tive consciência de que eu supliciei algumas pessoas, cegando essas pessoas. Eu tive pesadelos, eu me via em outra vida fazendo isso, e eu tive poder, então eu não precisava pagar os meus pecados, os males, o prejuízo, o dano, as coisas que eu fiz para os outros, com esse sofrimento de você ser cega e eu ser cego. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito o bem. Eu poderia ter usado o meu poder para ajudar as pessoas cegas, para ajudar quem nasceu com esse problema ou quem adquiriu esse problema. Eu paguei com sofrimento, mas eu podia ter pagado fazendo o bem. É a reflexão do senador
no fim da vida dele, né? A filha cega, ele cego, e ele pensando assim: eu tive poder e eu poderia ter resgatado os meus débitos, não pelo meu sofrimento, mas fazendo o bem. Essa é uma reflexão que é importante para a gente, né? A gente pode resgatar os nossos débitos fazendo o bem ou pelo sofrimento. A gente tem essa opção. Nós tivemos um livre-arbítrio no plano espiritual e temos outro aqui. Mas é muito importante a consciência das duas coisas. Tanto a do Silas, que fala assim: eu faço bem porque eu preciso receber o bem depois da encarnação. Sozinho eu vou fracassar de novo. E a reflexão do senador: eu poderia ter feito bem e resgatado meus débitos pelas ações boas, ajudando os outros, e não pelo sofrimento, como eu tenho que resgatar agora, junto com a minha filha, no final da minha vida. Então, essas duas histórias fazem a gente pensar sobre essa questão de fazer o bem. As duas apontam para a mesma coisa, né? O importante é fazer o bem. Boa noite.